A matéria nossa aqui é o primeiro dia de provas, né? Domingo, dia 9, é para todo mundo, é a única prova que todos os candidatos de todas as carreiras têm que fazer. Comunicação, compreensão e produção de texto. Então, assim, você tem que estar preparado para 7 textos. Então, você tem que estar preparado, por exemplo, para verificação de competência de leitura. Então, eles vão te apresentar um texto, normalmente um artigo de jornal, de revista, um artigo de opinião, para você resumir. Então, no caso do resumo, a dica é provar que você entendeu o que leu. Então, não é para copiar, você deve reproduzir o principal com as suas próprias palavras. O que mais? Podem ser que te apresentem um fragmento de uma entrevista, por exemplo. Então, alguém sendo entrevistado, como a gente está fazendo aqui, e aí você vai relatar o que foi que o cara disse na entrevista, em discurso indireto, então, é o discurso relatado. Então você vai, com a sua voz, reproduzir o que de principal o entrevistado disse. O que mais? Trabalho com linguagens não verbais, ou não somente verbais. Então esteja preparado para que confiram a sua habilidade de interpretação e descrição de gráficos, tabelas, mapas, especialmente quadrinhos, charges ou tiras. E a gente tem que estar preparado também para as chamadas propostas discursivas. Você vai ter que fazer de conta que vai escrever um determinado texto que existe na vida real. Então não é escreva uma redação escolar, mas escreva um texto de propaganda, por exemplo, para vender os serviços prestados por uma oficina. Isso já caiu na Federal do Paraná. O que mais? Carta. Aí tem 2 tipos de carta. Tem a carta com interlocutor definido, então você é alguém que vai escrever para alguém especificamente. No meio do ano, no vestibular federal litoral, você tinha que escrever uma carta para o governador do Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral, a propósito de uma polêmica proposta dele de descriminalização de drogas e tal. Então você tem que falar diretamente com o interlocutor, mas pode ser também uma carta para uma sessão de leitores do jornal, de uma revista. É uma carta mais aberta, né? Muitas vezes motivada por uma pegada assim mais emocional, ou para um fórum de discussão na internet, ou né, para uma carta, sessão de leitores do jornal. Último toque, procedimentos técnicos agora. Não faça o seguinte, não escreva o rascunho e imediatamente passe a limpo. Porque o rascunho está quente. Quando você acabou de escrever, você olha e você enxerga o que você quis dizer, e não necessariamente o que está escrito. Então você tem 7 redações. Vamos fazer o seguinte, vamos gastar as primeiras 3 horas e meia hora por questão, para escrever o rascunho de cada uma delas. Rascunho da primeira, rascunho da segunda e assim sucessivamente. Aí a última hora e meia vamos usar para passar limpo. Só que quando você for voltar para passar limpo o primeiro texto, você já está 3 horas distante daquele texto, teu pensamento também já deu uma volta por várias outras questões, então você já pode olhar e falar, ih, olha, eu estou repetindo várias vezes essa palavra, ih, olha, essa ordem das palavras aqui eu devo alterar, ih, olha só, aqui tem uma ambiguidade, aqui tem um erro de ortografia, é com S, eu escrevi com C cedilha. Desculpe. Então, a ideia é rascunho, preocupação primordial com o conteúdo. O que eu tenho que escrever nesse texto? Humildemente entender o enunciado e o que eu vou escrever. Na hora de passar limpo, aí sim a preocupação com a linguagem. Como é que eu vou deixar o meu estilo, né, mais elegante, mais refinado. Ok? Um abraço aos leitores do jornal, do Jornale, boa sorte aos vestibulandos e até a próxima.